Olha, é o momento de você fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Eu fui conversar com o delegado da Receita Federal, Dr. Furlan, que nos trouxe aí a informação da questão de você também, e deve ser, viu, gente? Eu vou falar isso que eu vou explicar rapidamente, porque se você for aí um destinador, né? Você vai destinar parte do imposto que você já tem que pagar. Esse imposto pode ficar aqui em Piracicaba, ao invés de ir para Brasília, fica aqui em Piracicaba e ele é aplicado nas entidades que aqui tomam conta de crianças, nas entidades que cuidam dos nossos idosos. É muito fácil. Então preste atenção, o Dr. Furlan vai explicar passo a passo. Eu quero contar com você, porque o valor é muito alto. Se cada um de nós fizer isso, fica uma quantidade muito grande de possibilidades aqui na cidade, porque é uma quantia enorme que fica na nossa cidade. Então preste atenção nessa matéria, vai lá. Nós estamos aqui na Receita Federal, aqui na cidade de Piracicaba. Estou com o delegado Furlan, responsável pela Receita Federal, justamente para a gente falar sobre a questão da destinação, parte do imposto de renda, para ficar na cidade e ser destinado aí ao fundo da criança e do adolescente e ao fundo do idoso. Bom, Furlan, a gente retoma isso novamente, é pertinente a gente falar sobre isso para alertar a população, para justamente ser aí, destinar parte desse imposto para ficar na cidade, correto? Vamos falar uma síntese sobre isso, para quem está em casa também compreender. Boa tarde. Boa tarde. Então é muito importante que nessa época do imposto de renda a gente faz esse trabalho de divulgação de informação, né? Para o contribuinte, as pessoas saberem que parte do imposto de renda da pessoa física, ela pode ficar no município, na destinação. E nessa época de entrega do imposto de renda, na própria declaração, o contribuinte que faz sua declaração pelo modelo completo, ele pode fazer uma destinação de 3% para os fundos do Fundo da Criança e do Idoso e 3% para o Fundo do Idoso, né? E esse valor, ele é um valor que ele vai ser destinado para as entidades de Piracicaba. E é importante ressaltar aos contribuintes que você não vai tirar nada do seu bolso. Se você tem um imposto a pagar, você vai diminuir do seu imposto, vai recolher um DARF da destinação que vai voltar para a cidade. E se você tiver uma declaração com restituição, aquele valor da destinação vai aumentar o valor dessa restituição. E depois ainda ele vai ser até atualizado pelo Juros Selic. Então é importante que é um benefício fiscal, que volta o dinheiro, em vez do imposto ir para Brasília, ele vai ficar na cidade e ele é administrado pelos conselhos municipais, ele é um dinheiro fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pela Receita Federal, pelo Ministério Público, e as entidades beneficentes são entidades que atendem os vulneráveis da nossa cidade. Perfeito. Agora, Furlan, a gente poderia fazer um passo a passo para quem está em casa, né, e vai fazer sua declaração, para você entender, através dessa explicação, passo a passo na tela do computador, para você fazer doação. Podemos, então, fazer essa simulação para quem está em casa compreender? Podemos fazer e vocês vão verificar que ele é muito simples, porque o declaração hoje, o programa do Imposto de Renda, ele é bem intuitivo. Então, você não precisa de um contador. Você mesmo, depois de inserir os dados, ou fazendo a pré-preenchida, que é uma declaração que já puxa os seus dados, ao final, você pode fazer a destinação diretamente na declaração. Você vai informar o valor, o próprio programa vai limitar aquele valor nos percentuais permitidos. Você vai gerar o DARF, esse DARF deve ser recolhido até dia 30 de maio. Perfeito. Vamos acompanhar, então, passo a passo, e na sequência a gente volta a destacar novamente esse valor que tem que ficar na cidade de Piracicaba. Acompanhe. Aqui a gente tem um modelo usando o PGD da Receita Federal. Veja como é simples você fazer a destinação na declaração. Aqui você tem uma declaração com todos os dados já informados, que pode ser pela pré-preenchida ou você manualmente. Aqui você tem um imposto a pagar, dedução legal. Ele é mais vantajoso para o contribuinte. Como você faz a destinação? Você clica aqui diretamente na declaração e vai escolher qual é o tipo de fundo. Se você criar criança e adolescente, você vai criar um novo. Piracicaba é municipal, você vai escolher o estado e aqui você, digitando Piracicaba, você já vai encontrar o fundo de Piracicaba. E pode ver que o programa ele já dá o valor disponível, porque é o quê? Na declaração é 6% para os dois fundos. Então, para o fundo da criança é 3%. Por quê? Porque nessa declaração
o imposto devido é R$10.000. Se eu colocar aqui, ó, que eu vou destinar os R$300, você já vai diminuir o seu imposto a pagar, tá vendo? Então o seu imposto vai ser de 1.700 e não mais de 2.000. E esses 300, vai falar para mim o que eu faço com ele? Se você vir aqui do lado, aqui no menuzinho, você vai ter aqui, ó, DARF diretamente na declaração para o ECA, que é o Fundo da Criança. E aqui ele vai ser gerado um DARF, que eu vou puxar aqui para vocês, ó. Ele é um DARF do imposto para o Fundo da Criança, tá vendo, ó? Pessoa física, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E qual é o valor? R$300. E aqui ele tem o código de base e o PIX. O importante é que esse valor é até 30 de maio de 2025 para você recolher. E após isso, se você quiser ainda fazer para o fundo do idoso, aqui você vê, ó, pessoa idosa, você vai fazer um novo, vai escolher aqui, vai colocar São Paulo, Piracicaba, e você já vai puxar o CNPJ que está regular. E aqui, ó, olha o limite novamente, 300, porque é 3% para cada fundo quando você faz na declaração. Eu coloquei 300, você tem aqui 1.700. A hora que eu colocar 300, o que vai acontecer? O ok, ele diminuiu para 1.400. E aí, do mesma maneira, você vai atrás do DARF, vai gerar o DARF para recolher no dia 30 de maio. E aqui nós, então, temos uma declaração com o imposto a pagar. A restituir, eu vou fazer um procedimento parecido. Então, deixa eu fechar essa declaração e vou abrir outra declaração com restituição. Então, aqui, ó, nós temos outra declaração com uma restituição de R$5.000, tá certo? E aqui, então, depois de você preencher todos os seus dados, você tem uma declaração de 5.000. Se eu fizer aqui, ó, doação diretamente na declaração, mesmo procedimento, novo, vou escolher aqui o fundo da criança ou da pessoa idosa e vou colocar aqui Piracicaba. E aqui, ó, novamente é R$300. Por quê? Porque o imposto devido é de R$10.000, então 3% para o fundo do idoso, aqui no caso da criança. Então você tem aqui, ó, a restituir 5.000. Se eu colocar 300, que é o valor total que eu posso fazer de doação, o valor já vai para 5.300, tá vendo? Então o programa é fácil, é simples, você não precisa de um contador, você pode fazer você mesmo a sua declaração e fazer a destinação. E da mesma forma, tanto na declaração como imposto a restituir ou a pagar, você vai imprimir o DARF, que tem que ser, não esquecer de imprimir o DARF e recolher até o dia 30 de maio. Então vamos aqui, novamente, um DARF, vou puxar ele para cá e aqui, tá vendo? É o DARF de R$300 também para o fundo da criança e do adolescente, com código de barras. Bom, vocês viram aí o passo a passo, como falou, né? O Dr. Furlan, é muito fácil, né? É muito fácil, mas o resultado disso é muito benéfico para a cidade de Piracicaba, né, doutor? Exatamente, né? E como a gente já vem enfatizando com vocês no programa que a gente fez na última segunda-feira, Piracicaba tem um potencial de quase 37 milhões de reais para voltar para os nossos fundos. E a gente o ano passado, a gente teve um pouquinho mais de 1 milhão. Tá? Então a gente tem um potencial muito grande e as pessoas às vezes não destinam, não doam por falta de informação. Então ela é uma destinação segura, ela é simples, esse dinheiro, como eu falei para vocês, ele é fiscalizado, você não vai cair em malha fiscal por causa disso. Então você que faz a declaração num modelo completo, faça essa destinação. Ela é importante para o município, esse dinheiro vai ser fiscalizado e vai ser aplicado em projetos sociais na nossa cidade. Perfeito, vamos reverberar então, por gentileza. Você sabe que essa matéria está indo para a TV, obviamente, mas vai estar disponível nas nossas redes sociais, que você possa compartilhar e a gente faça, né, acontecer desse montante aí, boa parte dele fica em Piracicaba para os fundos, né, que vai ajudar diretamente aos projetos sociais ligados com as crianças e com os nossos idosos. É o querer bem para a cidade de Piracicaba e, mais uma vez, te ressalto, é um imposto que você já pagaria ao governo federal. Então, parte desse imposto fica na cidade de Piracicaba, ok? Doutor Furlan, muito obrigado. Vamos continuar aí fazendo essa campanha. A gente quer o benefício aí para a cidade de Piracicaba.
Vamos sim, é um movimento da cidade, na sociedade. A gente agradece vocês que estão fazendo a divulgação, o Fundo Social de Solidariedade e as entidades que estão nesse trabalho, nesse movimento de convencimento, de esclarecimento, né? Que eu acho que às vezes muitas pessoas não fazem por desconhecerem, né? Que é seguro, você não vai mais pagar nada, por isso, como você falou, esse imposto iria para Brasília. Vamos fazer que ele volte para cá para ajudar as nossas crianças e pessoas idosas. Quero agradecer o Furlan, ao delegado Furlan, excelente, né, proposta aí para todos nós. Isso acontece toda a declaração, todo ano, então que você possa ser, né, destinar, né, não é nem doar, você só vai destinar, ao invés de ir para Brasília, fica aqui na cidade de Piracicaba, 30 a possibilidade de todos nós estamos falando com o contribuinte individual, estou falando de empresa, se todos nós que fazemos a declaração e cada um tem um valor a pagar, alguns mais, outros menos. Se a gente pegar desse valor, que já vai ter que ser pago, ficar aqui, 36 milhões ficam em Piracicaba. O senhor já imaginou, a senhora já imaginou, com 36 milhões, as entidades que fazem tanto, o Lar dos Velhinhos, o Lar Betel, recebendo parte desse dinheiro, entre outros projetos destinados aí para as crianças, quanta coisa boa dá para fazer, né? Vamos ser um doador solidário, né? A gente precisa fazer isso para a nossa cidade.